Eu quero começar falando do julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Começou hoje esse julgamento da denúncia contra ele por tentativa de coação do processo ali no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a nossa equipe vai estar disponível para falar conosco, mas já está disponível? Então vamos com a Vitória. Vamos com a Vitória Bel. Eles aqui já, minha Flor. Vamos com a Vitória Bel, então, trazer os detalhes para a gente agora. Sou eu a Flor, tá, Vitória Bel? Só para deixar bem claro aqui no nosso bate-papo. Viu, minha amiga? Para a gente manter, né, a seriedade da nossa informação. Vitória Bel, conta para a gente como é que está o andamento desse julgamento, minha amiga. Bem-vinda. Pois é, boa tarde, Evandro, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Eduardo Bolsonaro, que está sendo julgado na primeira turma do STF, ou melhor dizendo, a denúncia contra ele está sendo avaliada nesse momento, ele ainda não se tornou réu. O que a primeira turma do STF está analisando é a denúncia da Procuradoria-Geral da República, como você disse, que acusa Eduardo Bolsonaro de ter coagido, ou melhor, tentado coagir um processo eleitoral. Um processo eleitoral não, um processo judicial, perdão. E a primeira turma justamente vai validar ou não essa denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro. Vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início do ano e a acusação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é que Eduardo Bolsonaro teria agido ali em conjunto com autoridades americanas ou teria tentado influenciar autoridades americanas a colocarem sanções contra autoridades brasileiras, incluindo a lei Magnitsky, como uma tentativa de pressionar o judiciário brasileiro a desistir do processo judicial contra o pai dele. Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, entre outras acusações, por tentativa de golpe de Estado. Então, Paulo Gonet diz que justamente Eduardo Bolsonaro estava tentando impedir com que esse processo tivesse andamento. Alexandre de Moraes e Flávio Dino, os dois ministros do STF que pertencem à primeira turma, já votaram favoravelmente à aceitação dessa denúncia. Ainda precisa do voto de Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, os outros dois que pertencem à primeira turma do STF. Esse julgamento que está acontecendo no plenário virtual, portanto, eles podem votar a qualquer momento até o dia 25 de novembro. Se a primeira turma der o ok, aceitar essa denúncia, aí sim Eduardo Bolsonaro vira réu no Supremo Tribunal Federal e começa, de fato, o julgamento dele por essas tentativas de coação do processo judicial. Eduardo Bolsonaro está sendo defendido pela Defensoria Pública da União porque, de acordo com Alexandre de Moraes, ele teria tido já tempo para indicar um advogado. Já Eduardo Bolsonaro não indicou um advogado porque ele disse que não recebeu formalmente a chamada carta rogatória que basicamente avisa um acusado de que ele está sendo processado na justiça. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, divulgou um trecho nas redes sociais rechaçando essa denúncia contra ele. Vamos ouvir. Então, se eu fosse realmente uma pessoa que estivesse contribuindo com o Lula, como dito pelo Mauro Mendes, eu não estaria sendo perseguido e impossibilitado de retornar para o meu país, pois todos sabem que se eu retornar, eu serei preso. Não vejo de maneira nenhuma eu privilegiando meu pai. Se eu estivesse privilegiando ele, eu teria feito um acordo, deixado, desculpe aqui, pobre coitados morrendo no presídio comum, e teria feito uma negociata para salvar a pele do meu pai, coisa que eu não fiz. Agora, é lamentável, finalizando, que a direita se divida, e eu que estou aqui quieto, trabalhando para pela primeira vez levar consequências a ditadores, seja o alvo das críticas. Seria tão maravilhoso se o Zema criticasse o Moraes, o Mauro Mendes também. Por que eles não o fazem? Portanto, Eduardo Bolsonaro também se referindo aí a críticas que os governadores teriam feito a Eduardo Bolsonaro por ter atitudes aí que possam estar dividindo a direita, justamente também por ele estar, entre aspas, colaborando para uma popularidade de Lula, porque ele teria colaborado justamente para que Lula melhorasse os seus índices diante da população ao colaborar para o tarifaço de Donald Trump contra produtos brasileiros. Se essa denúncia, portanto, for
aceita, a gente vai ver aí o andamento desse processo e Eduardo Bolsonaro se tornando réu no STF. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Se você tiver novidades sobre esse caso, você vai chamando a gente aqui no nosso 3 em 1. Ao longo dessa edição, a gente vai conversar mais com a nossa Vitória Bel lá em Brasília. Alan Gani, como é que você avalia o andamento até aqui? Já era bastante esperado que esses ministros votassem favoravelmente a denúncia contra Eduardo Bolsonaro para que, de fato, ele se torne réu neste processo lá no Supremo? Era bastante esperado, sim, Evandro. Eu vejo com uma certa fragilidade jurídica, porque, por mais que Eduardo Bolsonaro tenha admitido, né, que estava atuando justamente para sancionar os ministros, também o tarifaço em relação ao pai dele, não há uma prova concreta de que Donald Trump tomou esta decisão influenciado por Eduardo Bolsonaro. Por conta disso, é que eu vejo essa fragilidade jurídica. Agora, de qualquer modo, já era bastante esperada essa decisão por parte dos ministros. Vamos colocar novamente a fala de Eduardo Bolsonaro, o trecho que nós separamos aqui para o nosso 3 em 1, para incrementar ainda mais o nosso debate. Pode rodar. Então, se eu fosse realmente uma pessoa que estivesse contribuindo com o Lula, como dito pelo Mauro Mendes, eu não estaria sendo perseguido e impossibilitado de retornar para o meu país, pois todos sabem que se eu retornar, eu serei preso. Não vejo de maneira nenhuma eu privilegiando meu pai. Se eu estivesse privilegiando ele, eu teria feito um acordo, deixado, né, desculpe aqui, pobres coitados morrendo no presídio comum, e teria feito uma negociata para salvar a pele do meu pai, coisa que eu não fiz. Agora, é lamentável, finalizando, que a direita se divida, né? E eu que estou aqui quieto, trabalhando para pela primeira vez levar consequências a ditadores, seja o alvo das críticas. Seria tão maravilhoso se o Zema criticasse o Moraes, né? O Mauro Mendes também. Por que eles não o fazem? Eu quero perguntar para você que participa do nosso 3 em 1. Você acha que Eduardo Bolsonaro deve ser condenado pelo STF? Sim, a lei é para todos. Não, é perseguição clara. Ou o STF não deveria nem julgar. Participe para a gente saber a tua opinião, como você pensa nesta sexta-feira. Fábio Piperno, o deputado Eduardo Bolsonaro também dá uma explicação sobre as críticas que ele vem recebendo de integrantes da direita, de que ele estaria ajudando a entregar a eleição de 2026 de bandeja ao presidente Lula, ao, digamos, boicotar o país lá nos Estados Unidos. E ele diz que não está atuando pelo pai dele, muito pelo contrário, que ele está pagando um preço alto para lutar contra o que ele chama de ditadura aqui no país. Essa ditadura da toga, muito mencionada por Eduardo Bolsonaro em outros momentos. Como é que você avalia os argumentos dele e essa atuação? É justamente para privilegiar o pai, Jair Bolsonaro, ou por um motivo maior, no teu ponto de vista? O Evandro, Eduardo Bolsonaro se tornou um quadro muito tóxico da política brasileira e principalmente para a direita que o tem ainda como um aliado. De fato, o extremo radicalismo dele e muitas medidas, muitas ações absolutamente destemperadas e contra os interesses brasileiros, é bom sempre frisar isso, elas causam muito incômodo à direita, até porque a próxima campanha se avizinha e é claro que muito do que ele fez vai ser usado, sim, por aliados do presidente Lula contra o grupo de Eduardo Bolsonaro. Agora, dito isso, veja, eu acho o seguinte, imagina, por exemplo, alguém candidato a senador amanhã com a bandeira de defender o impeachment de ministros do STF. Então o sujeito vai lá e vai atacar os ministros e vai defender que eles sejam afastados. De uma forma, eu diria, mais estridente, ruidosa, Eduardo Bolsonaro fez muito disso lá nos Estados Unidos também. Só que lá o pacto dele não é com o eleitor, mas sim com o governo americano para tomar medidas contra o governo brasileiro. Mas, na verdade, e contra os ministros do STF. Só que, na verdade, quem assinou, quem decretou essas ações foi o governo americano. E, ao que me consta, o Eduardo Bolsonaro não faz parte do governo dos Estados Unidos, embora acho até que no íntimo ele tenha muita vontade, um desejo disso aí. Então, eu também, por mais, repito, que considere Eduardo Bolsonaro um quadro lamentável da política brasileira, não vejo como ele possa, de fato, ter
efetivamente interferido para que essas medidas fossem tomadas. Eu recebi uma opinião aqui pelo nosso WhatsApp do Luiz, que diz o seguinte: boa tarde, Evandro. Na minha opinião, Eduardo Bolsonaro deu um tiro no próprio pé e acho que ele vai ser condenado sim. Obrigado pela tua participação, Luiz, e de todos vocês que estão de olho aqui no 3 em 1 e que também participam com a opinião, né, com o argumento de vocês. Esse programa é feito por todos nós. Fala, seu Zé Maria Trindade, você, como avalia a situação do deputado Eduardo Bolsonaro e os argumentos que ele deu nessa entrevista que concedeu aos Pingos nos Is? Eu sempre achei que o deputado Eduardo Bolsonaro estava pagando um preço alto, né, por uma decisão polêmica que dividiu inclusive a base de apoio do pai dele, lá do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Saiu do Brasil, não tinha nada contra ele ainda, né? Saiu do Brasil e fez uma defesa externa, porque a defesa interna que era impossível. Os advogados me diziam, né, e já está aí o que diziam lá atrás, que era impossível a defesa jurídica, e que era preciso uma defesa política, mas a defesa jurídica era importante para embasar esse debate político, e nada disso aconteceu. E aí ele, entendendo isso, foi para o exterior numa tentativa de interferir de fora do Brasil para o Brasil neste processo. É o pai dele, além de ser um ex-presidente da República e ele um deputado do partido e tal, tem a relação de pai e ele desesperado porque sabia o que iria acontecer e que aconteceu, a condenação, né? Então, por isso ele foi para o exterior. Quando ele foi, ele ficou encurralado. Essa defesa dele, ela tem 3 pontos. Uma defesa jurídica, né? Ele vem se defendendo juridicamente, que não se recusando a ser notificado, mas ele foi notificado legalmente por publicações, isso a justiça brasileira aceita, né? A notificação por publicação. Ele não nomeou advogado, não constituiu um profissional. Aí houve ali, o Supremo nomeou um advogado que se chama advogado dativo. O juiz pode, a qualquer momento, um advogado que vai passando na porta do gabinete dele, vem aqui, você vai ser o advogado dativo aqui. O juiz tem essa possibilidade, né? E a defesa de opinião pública. Ele dividiu os bolsonaristas e dividiu a direita, sim, e acabou passando a impressão de que era o tal camisa 10 do Lula, porque quando ele tomou essa decisão, ele acabou jogando contra a própria direita, que se dividiu. A direita precisa estar unida. Portanto, a previsão é essa mesmo, de que ele será condenado, né? O debate aí é quando, né, ele será condenado, e ele não pode renunciar ao mandato de deputado federal, porque quem renuncia, se há um processo contra ele aberto, ele fica inelegível igual. Então já passou da hora da renúncia. Ele tem que ir à frente, há um processo contra ele na Câmara dos Deputados. Então, assim, é um processo que envolve um lado jurídico, que é o Supremo Tribunal Federal, neste julgamento previsível, o processo político. Ele é hoje um dos citados aí para disputar com o presidente Lula, né, a presidência, ou ao Senado em São Paulo, que é o processo político, e da opinião pública, que é ele se defendendo e tentando dizer o motivo, né, desta decisão que as pessoas não entenderam muito bem aqui, de ir deputado federal e levar o mandato debaixo do braço para os Estados Unidos. Fala, Piperno. Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, hoje, algumas horas atrás, a colunista do portal UOL, Mônica Bergamo, informou que os 2 irmãos, Flávio e Eduardo, conversaram e que Flávio Bolsonaro estaria disposto a ser o candidato a presidente que levaria o nome da família. E o Eduardo teria concordado. Os 2 irmãos, segundo informa também a colunista, devem se encontrar nos próximos dias lá em El Salvador, onde visitarão o presidente Bukele. Olha, eu até, sobre toda essa situação envolvendo Eduardo Bolsonaro, eu fiz uma pergunta ao advogado criminalista e também consultor da OAB, Dr. Tiago Anastácio. E aí eu perguntei para ele se ele entendia que o julgamento de Eduardo Bolsonaro era um julgamento crível no Supremo Tribunal Federal e também sobre a questão política. E ele me trouxe uma análise muito interessante que eu vou até repassar aqui, entre aspas, para não perder nada dessa costura que ele fez aqui. O Brasil renova seus antigos problemas. Um filho quer defender o pai. Ele não poderia ser testemunha, pois interessado. Não seria recomendável que fosse advogado do pai, pois abarcado pelo sentimento. Não destruiu provas, não conspirou por um mal maior contra os atores do processo. Então fica a pergunta, é um caso para o direito penal?
Penso que não. Agora, politicamente, é um escárnio. Um deputado eleito conspirar por questões e dramas pessoais contra os interesses inerentes ao mandato. Mereceria o julgamento ético da Câmara, ou seja, político. Mas o justo não é a pauta no Brasil e, com isso, os problemas se perpetuam. A PGR aciona a justiça para tentar contornar a falência do sistema político. Passamos por isso quanto às gestões políticas de pandemia e a inércia do Executivo sobre os direitos das minorias. E agora, sobre essa situação que jamais foi pensada pelo legislador. É a anatomia da anarquia. Uma pena, disse o advogado criminalista Tiago Anastácio. Você entende dessa maneira, Alan Gani? Olha, eu vejo sim que há fundamento no que ele falou pelo seguinte, Evandro, o que a gente percebe é que o Poder Judiciário acabou se politizando, né? Então esse julgamento político que eventualmente poderia ocorrer na Câmara dos Deputados, ele não ocorreu, ele ocorre justamente numa esfera que não compete a ela, que é o Poder Judiciário, e aí portanto, a fragilidade jurídica da acusação. Agora, de qualquer maneira, essa atuação do Eduardo Bolsonaro é inegável que acabou, sim, dividindo a direita. Inclusive, vocês perceberam que nos acompanham, Breaking News rolando agora na nossa tela do 3 em 1, justamente porque o Supremo Tribunal Federal forma maioria ali na primeira turma para que Eduardo Bolsonaro vire réu nessa ação por tentativa de coação no curso ali do processo no Supremo Tribunal Federal. Zé Maria Trindade. Pois é impensável uma história assim. Uma vez eu conversei com o ex-presidente do Supremo, e ele era presidente do Supremo, sobre exatamente essa situação no Brasil, que muita gente fala, o ministro Alexandre de Moraes. Não é o ministro Alexandre de Moraes, é todo o Supremo, todas as decisões dele. Olha aí uma decisão dele que está sendo corroborada pelos outros ministros, ou seja, é uma decisão do Supremo. E mais, esta é uma decisão da Constituição. O Constituinte, de 88, colocou na Constituição um poder muito forte, o Poder Judiciário. E eu gosto de citar, por exemplo, as cidades, as pequenas cidades e as médias cidades, ou seja, onde o juiz, né, que é uma vara só na cidade pequena, ele se une ali ao promotor, toma conta da cidade, porque a Constituição garante esses poderes. Já conversei com parlamentares que indicam claramente que é hora de mudar a Constituição e tirar poderes tão amplos. Você imagina um juiz mandar mais que um prefeito eleito numa cidade. E isso acontece no Brasil inteiro. Os juízes estão definindo onde o prefeito coloca uma creche, onde o prefeito coloca um ponto de ônibus e assim por diante. É só acionar o juiz decidiu, pronto. Mas a Constituição garante ao juiz isso aí. E o que está acontecendo nesse caso do Eduardo Bolsonaro? É exatamente esse poder do Supremo Tribunal Federal. Agora, é impensável isso porque o Constituinte colocou uma defesa muito forte, que é esse artigo da blindagem que tentaram voltar à redação original da Assembleia Nacional Constituinte, né? Dando ao Supremo, ao Congresso, poderes e competências para se defender. Ulisses jamais poderia imaginar uma situação dessa. O Supremo Tribunal Federal perseguindo um deputado eleito no exercício pleno do mandato, né? Inclusive, eu quero atualizar para vocês que o voto que levou ao acolhimento, né, dessa denúncia da Procuradoria-Geral da República por maioria é do ministro Cristiano Zanin. Então, temos os votos de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e de Flávio Dino. Agora falta apenas o voto de Carmen Lúcia, mas tudo indica que ela deva acompanhar também o relator, assim como fez em outras vezes, né, Fábio Piper? Ô Evandro, eu concordo demais com o advogado que você consultou. Dr. Tiago Anastácio. O Dr. Tiago Anastácio, meus cumprimentos a ele, porque, vejam só, Eduardo Bolsonaro agiu como um lobista. Então, o lobista, ele vai tentar, de alguma forma, interferir por meio das opiniões dele, das avaliações dele. Não é algo que tenha um poder executivo, um poder de intimidação, por exemplo, em relação a um governo tão poderoso como é o governo dos Estados Unidos. Eu confesso, já disse aqui várias vezes, eu acho a atuação dele, desse ponto de vista, sob essa ótica, execrável.
atuando, sim, contra os interesses brasileiros e contra os poderes constituídos do Brasil. Mas, repito, ele faz uma atuação de lobista. Então, e aí, mais uma vez, eu vou concordar com o advogado, porque eu acho, sim, que do ponto de vista ético, falta ao parlamento, o parlamento brasileiro, mais uma vez, se omite, aliás, como quase sempre em temas de fato relevantes. O parlamento brasileiro cruza os braços, lava as mãos e apenas observa um dos seus pares, um dos seus integrantes, fazer uma campanha abertamente contra os interesses nacionais. Agora, eu acho que toda essa atuação dele, do ponto de vista da execução de medidas, então tem um impacto quase que nulo. Portanto, eu votaria contra a abertura desse processo contra ele. Fala, Gani, remate. Olha só, eu vejo o seguinte, né? Ele tem todo o direito de buscar ajuda no exterior. O PT já fez isso no passado, os parlamentares do PT já fizeram isso no passado, mas tem duas questões. Quando você busca sancionar especificamente o ministro A ou B, é uma coisa, né? Outra coisa é você lutar pelo tarifaço como uma forma, um instrumento de pressão para que o parlamento daí atue em relação ao Supremo ou Poder Executivo e mude as coisas. Aí eu acho que é muito complicado. Por quê? Porque o tarifaço, ele acaba prejudicando toda a população. Você prejudica os empresários, você prejudica também o próprio consumidor brasileiro. Então, eu vejo que talvez o erro dele tenha sido uma coisa é fazer o lobby pela lei Magnitsky. A outra coisa, Evandro, é buscar o tarifaço. E aí foi onde pegou muito mal, porque houve reação de setores à direita contra o tarifaço.